noite é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Está no ar mais um Papo TA, um programa feito por técnicos administrativos da Universidade Federal de São Carlos, voltado a todos os trabalhadores. Nós temos como proposta discutir sobre cultura, esporte e lazer, tudo relacionado aos trabalhadores, principalmente as relações de trabalho. Estão conosco na técnica Luciano Matucci e Aldo Bernardo, do programa Vozes Negras, que vai ao ar toda terça-feira às 21 horas. Para entrar em contato conosco, entre no nosso e-mail papo.ta.radio@gmail.com. A nossa página no Facebook é facebook.papo.ta.radio. E conosco hoje está ele, Aparecido Donizete da Silva. Bom dia a todos, mas não é Aparecido, é Antônio Donizete da Silva. O que não muda muito, né, Erlê? Aparecido, Antônio, fica tudo ali na mesma classificação, né? Verdade. Ô, Doni, e qual é o nosso assunto de hoje e quem são os nossos convidados? Nós estamos aqui hoje com o Thiago Lucchini, que já esteve conosco aqui na rádio, é técnico da matemática, né, Lucchini? E estamos também com o Daniel, que além de ser da direção do sindicato, também é uma das pessoas atuantes aqui no movimento da UFSCar, né? Então, bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, pessoal. Nós vamos discutir um pouco sobre a greve, né? Nós estamos em greve já há alguns dias, desde o início da semana passada, e a gente quis então aproveitar esse momento para bater um papo, mas também para que isso sirva de informação aí para todos os nossos ouvintes, particularmente aqueles que fazem parte aqui da nossa categoria. E começaria perguntando pro Thiago, né, Thiago? Você que é um ativista, um participante de todos esses movimentos, como é que você está vendo esse movimento aí, né, desse ano, já que, como disse, você está sempre aí junto com a galera nas greves, né? Sempre na luta, né? Sempre na luta. Eu tento fazer a minha parte, né? Assim como eu acho que cada um devia tentar fazer a parte dela também, né? Não olhar que o outro não está fazendo ou deixando de fazer e tal. Você tem que ir e fazer o seu. Eu tô aqui desde 2008, né? Sempre trabalhando ali na matemática. E sempre apoiei essas causas, né? Que para você apoiar, você tem que estudar um pouco, ver se realmente elas são dignas de você fazer alguma coisa, ver se realmente está acontecendo alguma coisa errada no país, com a sua categoria, né? Defender os seus direitos. E toda a greve, como, né, a gente sabe, é o último artifício, né, pra gente tentar colher alguma coisa, né? Então sempre tem negociações antes e tal. E quando realmente a gente vê que não tem resposta, que passam meses sem ter um retorno, daí a gente acaba deflagrando greve. Bom, mais uma vez, como o Doni falou, eu tô nativa, né, de novo, tô sempre participando do movimento. E desde o dia 13, né, que foi deflagrada a nossa greve, eu venho acompanhando as assembleias, né, que são diárias ali no saguão da biblioteca. E o que eu destaco, assim, dessa vez, diferentemente de outros movimentos, outras greves passadas, tá tendo bastante participação dos TAs, tá bem bonito, assim, de ver as assembleias sempre com mais de 100 pessoas, num lugar, assim, que foi bem legal, estratégico, tal, frente ao saguão ali, que passa bastante gente, tem bastante visibilidade, né, os estudantes passam ali e acabam escutando algumas coisas, e não fica, assim, muito fechado, né. E é legal também que a gente vai acabar falando sobre isso dia 24, né? Vai ter a universidade na praça, então a gente vai tentar levar também um pouco do movimento lá para a cidade de São Carlos, conversar com as pessoas lá. E meu sentimento é esse, que apesar de ser um momento assim meio conturbado que o Brasil está vivendo, e também das categorias, várias categorias do funcionalismo ainda ficarem meio perdidas se entra ou não entra em greve, né?
a Fazubro mais uma vez tomando a dianteira, assim, das coisas, e porque tem que começar, em algum momento tem que começar por alguém, né? E a gente começou fazendo isso e tá tentando dialogar com outras categorias para ver se a greve fica mais forte, né? E o sentimento que eu tenho é que o pessoal tá bem participativo e fica o convite para cada vez mais os TAs deixarem seu serviço e tal e virem participar com a gente ali. É isso aí, Luquini, e lembrando que ontem foi dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, e as nossas músicas hoje vai ser voltada para esse povo de luta, esse povo de batalha. Então nós vamos ouvir uma música, vamos ouvir Respeite a Minha Pele, com Marvin. Perguntar de novo dia 24, Universidade na Praça, dá uma reforçadinha. Depois eu vou pra lá. Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Acabamos de ouvir Marvin com a música Respeite a Minha Pele. Essa música é em homenagem ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Doni, vamos continuar o bate-papo com nossos convidados? Vamos sim. Inclusive, o Thiago estava falando dessa atividade do dia 24, né, Thiago? Que o comando chama de Universidade na Praça, né? Isso. Eu queria até, né, talvez a gente possa ser redundantes aqui, mas a ideia é essa, né? É levar essa greve para a cidade, mas também levar a universidade para lá, né? Isso também, com o convite para todas as categorias estudantes, professores também, os TAs, e também levar atividades que a gente costuma fazer, o pessoal da USE, né, fazer algum tipo de atendimento lá também, o pessoal da biblioteca, que participa na contação de histórias para as crianças e tal, né? Fazer uma coisa mais integrada e ao mesmo tempo começar a falar também sobre a importância dos movimentos e do que a gente está pretendendo, né? Bacana. Nós temos o governo Temer, depois de ter conseguido se safar da segunda denúncia, né, de afastamento dele, malmente ele tinha já resolvido, ele já continuava insistindo na questão da reforma da Previdência, e a gente viu um pouco, né, porque a gente não consegue ver tudo do que as negociatas em Brasília, e o governo anunciando já de novo a pretensão de votar a reforma da Previdência. E aí a gente queria ouvir o Daniel, né, Daniel? Como é que você vê isso? Bom, sempre com muita preocupação, né? Primeiro que a reforma da Previdência, nos moldes que ela está sendo colocada, ela é desigual. E ela é desigual porque ela coloca numa mesma situação trabalhadores como nós, que trabalhamos em escritórios, em unidades administrativas dentro das universidades e que temos uma certa posição mais organizada de trabalho, uma mesinha, um computador, aquela coisa, e o carvoeiro, e o lavrador, e o pescador, e todas as outras profissões, e todos os outros trabalhadores que têm grande necessidade de aposentar mais cedo, porque o trabalho é muito mais puxado, é muito mais duro, né? Causa diversas dificuldades de saúde, entre outros problemas. Quer dizer, você colocar trabalhadores que têm situações desiguais, né, que fazem atividades diferentes, no mesmo plano, é basicamente uma violência contra o trabalhador, né? Algumas dessas carreiras, né, alguns tipos de trabalhadores simplesmente não conseguem sobreviver aos anos de trabalho que vão ser imputados a eles se porventura a reforma da Previdência passar. Eu acho que é importante a gente relembrar também que a reforma da Previdência, nos moldes que ela está sendo colocada, ela acaba sendo uma pauta única de discussão com todos os trabalhadores do Brasil. Quer dizer, hoje existem pessoas que dizem, por exemplo, que eu não vou aderir à greve, ou eu não vou fazer a minha parte na luta dos trabalhadores, qualquer que seja o setor onde se coloque,
porque não existe uma pauta unificada. Eu acho que um país em que 97% da população não aprova o seu presidente já tem, pelo menos minimamente, um ponto de pauta organizado, que é o Fora Temer, né? Mas é consenso nacional de que a reforma da Previdência ela é danosa e ela é complicada, né? Nós não podemos deixar esse tipo de instrumento pernicioso, né, contra os trabalhadores ser levado a cabo por um Congresso que é completamente desprovido de valor, né, e que está levando essa pauta adiante por ser manipulado, comprado pelo Executivo com dinheiro nosso. Dinheiro que não está aqui na universidade, que não está nos hospitais, que não está no serviço público, que não está nas escolas públicas, no transporte público e em todas as outras políticas que nós tanto necessitamos no nosso dia a dia. Veja, é interessante a gente tentar conhecer um pouco, porque muitas vezes a gente fica nos batendo em algumas pautas, mas a gente não vê, não percebe como é que as coisas funcionam em Brasília. Acho interessante a gente retomar, até por curiosidade, esse tipo de discussão, porque acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, seja no Congresso Nacional ou na Câmara da nossa cidade. E nos fortalece saber dessas informações quando a gente é cidadão, para poder cobrar os nossos direitos, independente de qual esfera seja, né? Por que todas essas medidas, de repente, reforma trabalhista, reforma da Previdência e outras que estão sendo levadas a cabo, estão sendo tão rapidamente colocadas em pauta, né? Na verdade, algumas dessas medidas elas são bastante antigas, mas elas entram novamente em discussão, elas são colocadas pelos deputados, pelos senadores, pelos parlamentares, enfim, né? E elas ficam numa listagem aguardando a votação, muitas vezes muitos anos, ou se é do interesse de alguém, pouco tempo. E é justamente essa questão dos interesses internos dos governantes que eu queria pautar. Quer dizer, são medidas tão estapafúrdias que os governos anteriores muitas vezes não botaram em discussão. Deixaram na pauta lá escondidinho, no fim da fila e tudo mais. Mas elas vêm agora à baila de uma vez, numa bateria só, porque nunca governo, o executivo e legislativo tiveram tão coesos no sentido de tirar os direitos do trabalhador, né? Quer dizer, como o Congresso ele recebe benefícios do executivo, eles organizam a sua pauta para botar em votações reformas que não são populares. E não são populares porque são ruins para todos nós, né? E eu acredito que, nesse sentido, a gente tem que saber em quem cobrar, né? A gente tem que cobrar os parlamentares em que a gente tenha votado, tem que ficar de olho não só no presidente, nas ações do presidente, ou dos chefes do executivo, que podem lançar medidas provisórias e que podem ser danosas, mas a gente olhar também para a mesa do Legislativo, para a mesa da Câmara, para a mesa do Senado, que são eles que organizam as pautas e levam essas medidas perniciosas para serem discutidas mais rápido ou mais devagar na medida em que o Executivo quiser, né? Porque eles estão todos mancomunados contra nós. E se existe uma união de forças no governo para derrubar o povo, eu acho que é hora do povo ter uma união de forças para fazer o que precisa para derrubar o governo também. Legal, Daniel. E vamos de música novamente. Vamos continuar a homenagem ao dia 20 de novembro. Vamos ouvir Leci Brandão com a música Negro Zumbi.
Estamos na 95.3 Rádio UFSCar. Acabamos de ouvir Leci Brandão com a música Negro Zumbi. Doni, vamos continuar o bate-papo com nossos convidados, que tá interessante a conversa hoje. Tá legal, tá muito boa. Daniel, você estava falando das reformas, né? As que já foram e as que estão por vir, particularmente a da reforma da Previdência. Uma CPI do Senado, né, que foi constituída recentemente, já concluiu seus trabalhos e chegou ao resultado de que, de fato, a Previdência não é deficitária, como o governo vem falando, né? O que está por trás disso, Daniel? Os interesses dos grandes e dos poderosos, né? De fato, a CPI já corroborou diversos relatórios públicos que demonstram que não existe déficit na Previdência. E mesmo se existisse, Previdência é política pública de transferência de renda. Então poderia trabalhar no déficit, mas não é o caso. Agora, se todo mundo olhar, tá aí na internet para todo mundo ver, a composição do orçamento do governo federal, que é o maior orçamento que existe no Brasil, é um absurdo. Porque você tem ali uma composição que tem 20% a 22%, parece, de estrutura para a Previdência, mas você tem quase 50%, 44%, 45% do orçamento aprovisionado para pagamento de serviço da dívida. E isso que é um absurdo, porque assim, o Brasil é um dos maiores países do mundo, né? É uma nação estruturada tecnicamente, economicamente, né? É inadmissível que a gente seja devedor numa monta dessa. Mas o governo não quer que ocorra a auditoria da dívida, né? E especialmente a auditoria cidadã da dívida, que seriam mecanismos da população poder apoiar e controlar esses gastos que são feitos pelo governo, e também, fazendo essa auditoria, verificar onde essa dívida pode ser renegociada. Todos nós, quando estamos com uma dívida grande na família, o que a gente faz? A gente tenta ir ao banco, ir ao comerciante, verificar se pode estender as parcelas, diminuir os juros, diminuir a parcela. Quer dizer, aonde está, em que pé que está a dívida do Brasil? Isso é uma grande caixa preta. E é uma situação, claro, que os poderosos não querem tocar, né? Eles preferem tirar os centavos da viúva, ao invés de olhar para o seu próprio umbigo, onde é que está vazando, onde é que está sumindo, né, o dinheiro para o pagamento das dívidas. Tá certo. Inclusive não é só da Previdência, né, Daniel? Tem outras questões aí que estão sendo anunciadas, né, para as universidades, né? Não é isso? Não, uma das coisas que estão sendo gritadas aí, que podem surgir à baila ainda esse ano ou até ano que vem, é o começo da cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Quer dizer, nós temos uma estrutura aqui na UFSCar que já está sendo sucateada, está perdendo estrutura, está perdendo tamanho por falta de repasse, né? Porque o recurso para ciência e tecnologia no Brasil está esgotando, e você ainda vai ter a entrega, né, de toda essa grande universidade, todas as outras universidades públicas, para iniciativa privada, na medida em que os pobres cidadãos que hoje finalmente conseguem ter o seu acesso à universidade vão perder esse acesso para quem puder pagar, né? É uma perda de democracia em último grau. Tá certo. Voltando pro Tiago, pro Lucchini, você estava falando da Universidade na Praça, Tiago, mas também tem mais coisas aí previstas, né, para semana que vem, para outra, né? Sim, dia 28 de novembro, uma terça-feira, né? Com saída segunda-feira à noite, os TEAs a gente estará indo para Brasília, né? Para participar de um ato lá junto com demais universidades que os TEAs também se encontram em greve e possivelmente outras categorias também, para tentar mobilizar, chamar alguma atenção da mídia para esse aspecto tão importante que é a greve, que em si, né, a gente busca... Cara, uma coisa que eu tava pra falar, é a primeira vez que eu acho que desde 2008 que eu tô aqui, que a gente não tá lutando com uma greve de aumento salarial econômico, ou pior, de reajuste, né, porque não é nem, ou de recuperação de um pequeno poder de ganhos, assim, que a inflação corroeu, né, ao longo do tempo. Cara, é pra não tirar direitos. Isso que é o mais absurdo. E era pra gente ter muita participação cada vez maior, mais crescente de todos os segmentos, porque não é só a classe dos TEAs que está sendo atacada, são todas as categorias, são todo o funcionalismo público, privado também, todo mundo está sendo atacado. Então, você tocou num aspecto interessante, né? Porque
de fato chama a atenção de que não é greve por... Até é greve por recomposição salarial, mas não é o centro, Nossa, né? a primeira vez que eu Nós sei. estamos aqui tentando defender a universidade pública, Uhum. defender a previdência dos trabalhadores, né? De fato tem essa característica diferente, né? E aí acho que vai um pouco dentro do que o próprio Daniel falou, se não me engano, assim, das pessoas compreenderem o motivo da greve, né? Sim. Pode falar, desculpa. Não, eu acho que a gente tem aquela frase que diz, né? Construa-se escolas para não se construir presídios no futuro, né? A gente chegou numa situação de greve porque não dá mais, né? Mas eu acho que todo o nosso aprendizado em relação aos nossos direitos, aos direitos da sociedade, de todas as pessoas, né? A educação política como um todo, ela depende de vários fatores, né? Antes de chegar à greve, a gente tem que aprender a votar, a gente tem que ver o histórico de quem a gente está votando, né? A gente tem que construir movimentos e pautas para serem trabalhados no decorrer do ano e não só em momentos de luta. Tem muita coisa para fazer, né? Que é o dia a dia, né? E a gente que trabalha aqui dentro da universidade realmente consegue ver que está sucateando mesmo a universidade. É corte de verba para cá, para lá, e a gente fica sem conseguir os mínimos, né, para os laboratórios, pesquisa deixando de ser desenvolvida ou avançando por causa de medidas que estão sendo tomadas no Congresso. É realmente um absurdo, a população tem que estar a par disso, né? Tem que tentar ir atrás de maiores informações também para entender um pouco da greve, da situação que a gente está vivendo. E se junta à luta, né? Se juntar à luta. Ô, Doni, o que a gente podia falar um pouco é sobre o ataque que os servidores públicos estão tendo. Na realidade, esse ataque não é no servidor propriamente dito, né? É um ataque nos direitos, nos direitos sociais, né? Nos investimentos sociais que a população tá sofrendo. Você quer falar um pouco sobre isso? Muito, muito brevemente, né? Nós estamos aqui acabando o nosso programa, mas de fato não pode ficar a impressão de que uma greve dos técnicos da universidade seja uma greve que tem a ver só com a questão econômica, como o próprio Tiago colocou, que não é. Hoje é uma greve que tenta segurar, por exemplo, a manifestação de Brasília tem como centro se colocar contra a reforma da Previdência, né? Que não é uma coisa só para nós, Sim. é uma coisa para toda a classe trabalhadora. O Daniel tocou, e a gente também já mencionou aqui algumas vezes, essa história de cobrança de mensalidades nas universidades. Bom, o que os caras estão dizendo? Eles estão dizendo que essa universidade que é pública e que deveria cumprir o papel de propiciar os trabalhadores terem acesso a ela, na verdade só terão acesso a ela, dentro dessa lógica, quem tiver dinheiro. Então, acho que é isso, né, Arley? Os ataques não é só para uma categoria que está em greve hoje, mas é para toda a sociedade que precisa da universidade pública, que precisa da saúde, que não tem mais, que precisa do transporte e que precisa de um futuro garantido por minimamente uma aposentadoria. Isso num país rico que nem o nosso, né? Grande produtor de grãos, grande produtor de proteína animal, recursos minerais abundantes e a população numa situação crítica, né? Outra coisa que você tocou muito bem, Arley, porque a gente tem visto a arrecadação de impostos, a balança comercial, né? Quer dizer, particularmente com a exportação de bens primários, né? Ou seja, muito dinheiro, mas que fica na mão de muito pouca gente, né? Pouca gente, É isso. exatamente. Dos ricos desse país, dos banqueiros. Correto. E isso precisa ser mudado, né? Isso tem que mudar, né? E estamos encerrando o nosso programa, né? Queremos agradecer o Daniel. Quer dar um tchau para todo mundo aí, Daniel? Obrigado, pessoal. Vamos lutar junto aí. Tiago? Bom, eu agradeço de novo o convite aí, poder estar participando com vocês. E como o Daniel falou, né, vamos lutar junto. E dia 28, né, vamos aí os TAs aí se inscreverem pra gente ir pra Brasília e lutar lá também. Quero deixar meu abraço aqui também para todo mundo. Estamos encerrando o Papo TA dessa semana. E lembrando que ontem, dia 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra, dia de um povo de luta, um povo sofrido, um povo que veio escravizado da África para cá e depois do final da escravidão foi jogado ao relento, sem ter onde morar, sem ter onde ir e está sempre aí na luta. Inclusive, o Arley, queria sugerir aqui que a gente pudesse fazer um programa semana que vem,
com alguém que discuta o tema, né, da questão dos negros. A gente conhece vários nomes aí, e vamos ver se a gente consegue, né, para os ouvintes terem esse privilégio de poder ouvir alguma coisa sobre isso. Correto. Bom dia a todos, até a próxima semana.